Inicialmente, a gente quer lembrar que Deus colocou nas mãos de Jesus a tarefa de construir a terra para abrigar espíritos criados por Deus e para encaminhar esses espíritos a Deus. Esse é o trabalho, a missão que foi dada ao Cristo. Naturalmente, ele não trabalhou sozinho. Às vezes alguns evangelizadores da nossa casa, às vezes entravam num conflito quando diziam: quem foi que fez a árvore? Foi Deus. Mas depois aprende que quem fez a terra foi Jesus. E foi Deus ou foi Jesus, né? Aí a gente conversando, falando assim, não. Quando a gente faz por exemplo, pergunta assim, quem construiu Brasília? Foi Juscelino Kubitschek. Então ele foi lá e botou tijolo, abriu rua. Não. Ele foi o responsável, o líder, né, que comandou aquilo. Chamou arquitetos, né, importantes que fizeram... Se cair, cai tudo aqui, né? Que fizeram tudo. E tinha arquiteto que era sinistro, né? O cara dava um traço, e vai ser assim, assim, assim. Depois vem os calculistas para tentar resolver a equação deles. Então, a gente diz que o arquiteto é que fez aquilo, mas ele não fez. Então, na verdade, Jesus construiu, mas não exatamente só ele. E ele construiu a terra sob a orientação de Deus, que não entraria nos detalhes, mas, no fundo, a criação de tudo é de Deus. Nós aprendemos que Deus é o Criador por excelência. Os espíritos da envergadura de Jesus são co-criadores em plano maior. E nós somos co-criadores em plano menor. Alguns de nós, criadores de caso, né? Complicamos e tudo mais. Então, quando Jesus vem à Terra, eu acho que com relação à ação evangelizadora, nós temos nesse livro Boa Nova, no diálogo de Jesus com Zebedeu, os pais de João e Tiago, umas definições muito claras para a importância desse trabalho, né? Depois que Jesus chama João e Tiago para o trabalho, a mãe dele, vocês sabem como é que é, né? Mãe é mãe, né? Coloca um na direita, outro na esquerda e não deixa espaço para ninguém. Mas depois o Zebedeu, o pai, foi lá conversar com Jesus sobre o que era. E Jesus começa a conversar, eu vou ler uns trechos que são essenciais. Aí Jesus chega ele quer saber que história é aquela, né, do reino. Ele diz: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Aí Jesus continua. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Zebedeu, sim, Senhor. E Jesus continua. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Aí Zebedeu fala: então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam.
Aí Jesus acrescenta: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória, a determinação do Cristo. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E ele continua: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores, há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar os seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante, pelo bem real da humanidade inteira. E aí o Zebedeu fala: grande reino. E diz: Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Aí Jesus fala: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem-intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? E aí Zebedeu pergunta: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixaria o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou.
nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Então, essa é a tarefa. E nós estamos chamados pelo Cristo, que tem a sua missão e que conta conosco para o desdobramento e para a consecução dessa missão. Mas ele diz com firmeza que nós vamos lutar até a vitória final. E essa luta não é contra os outros, é a favor do bem, e do amor, da crença em Deus. Então, quando ele diz que os profetas foram todos massacrados, e é verdade, a gente identifica aquilo que nós falamos ontem sobre a ação desses espíritos imperfeitos, difíceis. E eu vou relatar uns pequenos trechos. Eu recomendo que vocês leiam atentamente os 2 primeiros capítulos do livro Libertação para entender o que ocorre, porque há tanta coisa remando contra e a gente não sabe por que as coisas não se resolvem. Em todos os sentidos, em termos religiosos, em termos dos países, em termos da humanidade, em todos os sentidos. É a ação deles. Eu destaquei alguns pontos desses 2 capítulos para embasar essa nossa ideia. Ele diz lá: incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e de miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Parece briga de facções. O que a gente vê aqui na terra é o reflexo do que a gente vê nesse plano espiritual. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído. A força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Eles não vão conseguir impedir, mas conseguem atrasar pela invigilância dos homens. Quando ele fala aqui da atuação singular sobre inúmeros lares, quantas vezes a pessoa diz: não, nós tivemos que romper porque o amor acabou. O amor não acabou. As pessoas não souberam construir o amor, é diferente. Então confundem o amor com sensações, com paixões. Lógico que as sensações são importantes, mas elas não são o objetivo. Através delas nós devemos aprender a construir o amor, que não se resume a um corpo, se resume à alma profunda. E nós temos que enxergar isso no companheiro e na companheira de existência. Porque o tempo passa.
quando a gente olha, a gente não tem mais o perfil do evangelizador, às vezes começa a criar uma barriguinha, né? Não é esse perfil que o documento fala. Mas a gente vai vendo, né? O pessoal, puxa, você tinha cabelo preto, tá, cabelo branco, né? E por aí vai. Então a gente tem que começar a enxergar, depois que a gente sai da garantia, começa a aparecer um monte de coisa, né? Então a gente tem que começar a olhar mais profundamente, enxergar a pessoa. Na verdade, quando a gente convive, as belezas exteriores, elas vão desaparecendo. Não que desapareça a beleza. Às vezes a pessoa continua bela. Mas no convívio, o que vem para fora é o que está dentro. E a gente tem que conseguir encontrar o que há de bom na pessoa, de belo na pessoa, e a pessoa tem que cultivar também dentro de si o que há de belo, não cuidar apenas da aparência. Eu conheci um casal em Niterói, eles estavam se separando, impressionante isso, porque ele disse assim, não, eu vou me separar, que eu nunca consegui ver a minha esposa sem maquiagem. Ela acordava antes dele e se embelezava toda. Eu não consigo ver, não posso viver com uma pessoa que eu não sei como é que ela é de verdade. Então, eu já vi gente separar porque não ficou bonita, não se penteia, não sei o quê. Mas essa foi singular. Quer dizer que nem sempre a pessoa se arrumar resolve o problema, né? Jesus diz o seguinte, quando ele está lá com Pilatos, por agora o meu reino não é daqui. Agora olha que visão de Paulo de Tarso. A gente está lendo isso porque os Espíritos trouxeram para a gente essa informação das colônias espirituais e da ação desses espíritos terríveis que existem por aí. Quando ele escreve para os Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, vocês podem olhar lá. Isso não sei o que estou dizendo, não. É o texto lá que diz, do Libertação. Paulo dizia o seguinte lá para os Efésios, não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. É isso aí. Então são esses espíritos que fazem isso. Então eles dizem mais o seguinte, que essas colônias, tais colônias perturbadoras, devem ter começado, quando que começou isso? Devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. E para conquistar o céu nós temos que conquistar. Mas isso requer esforço, é uma luta diferente. E ele diz, há milhões de almas humanas que se não afastaram da crosta terrestre há mais de 10.000 anos, muito antes de Moisés. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Então, essa é a realidade espiritual que esses espíritos que têm ao longo dos milênios e que se mostraram bem evidentes na época de Jesus e que continuam. Eles dominam instituições, dominam lares, dominam tudo. A gente olha assim, por que não funciona? Né? Por que isso não acontece? Por que a educação não vai para frente? Por que a saúde está assim? Por que o mundo está em guerra? Que é o clima que eles querem e que as pessoas absorvem e fazem aquilo que eles querem. Mas o Cristo, ele não desiste. Ele sabia que sob essa influência e sob a invigilância das pessoas aqui na Terra,
os seus próprios ensinos seriam deturpados, modificados, por aí. E qual foi o processo? Primeiro, vão matar os cristãos, para ver se eles desistem. Eles não desistiram. Depois foram mudando as táticas, até que conseguimos chegar ao poder do mundo. E aí é que a mensagem foi por água abaixo. Então, a hora que parece a hora da vitória é a ilusão da vitória. É aí que mora o perigo. Então, quando a doutrina espírita vem, ela vem com base na reflexão. Quando Kardec, lá em Obras Póstumas, ele coloca muito bem os primeiros contatos que ele teve com os fenômenos mediúnicos. Então ele diz que foi na casa da família Baudin que ele começa as suas experiências sérias de estudo da doutrina. O que foi? Ele olhou, todo mundo olhava o fenômeno, mas ninguém via. Ele olhou e falou assim, não, tem alguma coisa séria por trás disso. E eu tenho que me dedicar a estudar isso com bastante seriedade. Então ele começou a estudar. Ele diz, menos ainda por meio de revelações do que de observações. E ele botou o método experimental e ele disse que ele fazia isso desde a idade de 15, 16 anos. Então, um espírito que refletia desde os 15, 16 anos. Compreendia, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Então não é alguém que chegou e viu e resolveu, e desceu uma revelação para ele. Ele procurava aquilo. E como diz o ditado popular, né? Às vezes em mau sentido, quem procura acha. Mas Jesus diz no bom sentido, batei e abriu-se-vos-á. Era um espírito que procurava respostas. Descobrir qual era o sentido da vida. Ele encontrou aqui. Nós, às vezes, estamos com as explicações, com as noções todas nas mãos, e às vezes a gente não reflete sobre o sentido da nossa vida. Então isso é importante que a gente faça. E aí por aí vai. Quando ele quando ele submete a vários espíritos, através de vários médiuns, para saber para confirmar a missão que foi dada a ele, o que o Espírito de Verdade diz para ele? Olha, é verdade, é sua missão. Agora, não pense que bastará a você publicar um livro, 2, 3, 4, 5. Não. Você vai expor a sua vida. Você vai levantar contra você o ódio de muita gente. Aí descasca aquilo tudo. É igual Jesus quando fala para Ananias que vai curar Saulo. Não, vou dizer para ele quanto que ele vai ter que sofrer por amor ao meu nome. Poxa, parece um sadismo, um masoquismo. Mas não é Jesus que quer, não é o Espírito de Verdade que quer que ele sofra. É o conhecimento da realidade. Não, você vai passar as férias, vai passar uns dias lá na Ilha Grande. Olha, mas você vai levar muita mordida de mosquito e você está arriscado a pegar febre amarela. Eu não estou querendo que o cara tenha febre amarela. O mosquito está lá. Né? Então ele mostra o quadro qual é. E ele diz que o que você vai fazer é uma coisa que vai mexer profundamente na estrutura da humanidade. Vai mostrar coisas que vai mexer com muitos interesses. E, naturalmente, essas, vamos dizer assim, facções espirituais que combatem a missão do Cristo, porque a missão do Cristo, quando se aprofunda, eles perdem o poder. E eles não vão conseguir vencer isso. Quem não acompanhar
vai ter que buscar outra escola, por misericórdia divina. Então, como é que surge inicialmente o combate? O combate é frontal, né? O combate é frontal. Ataques aos médiuns, é um verdadeiro linchamento das médiuns jovens que passavam. As médiuns que serviram a Kardec não sofreram tanto porque ele omitiu o nome das médiuns nas obras de Kardec. Então houve uma proteção para aquelas médiuns. Mas o ataque era frontal. Kardec recebeu muitos ataques, inclusive do próprio meio em que ele está, meio dos correligionários. O tempo passa, a mensagem sobrevive. Nos tempos que nós vivemos, da nossa encarnação atual, nós vimos várias situações. Como é que, até antes da nossa encarnação, como é que eram os espíritas tratados na sociedade? Eram coisas absurdas. Eu conheci alguns dirigentes que, em sua época, foram presos, foram fichados na polícia. Uma coisa horrorosa. Mas depois chegou um ponto que as coisas foram melhorando. Quando Chico Xavier, esse médium simples, né, humilde, mas de uma disciplina imposta, né, ou combinada com Emmanuel, ele toma atitudes dificílimas, né, de dedicação. E, na verdade, o Chico faz mais pelo movimento espírita, em termos de divulgação, do que todas as federações unidas, eu acho. Esse é um ponto de vista. Quando ele vai para aquele pinga-fogo, em plena época de ditadura, eu assisti o programa, a partir dali, a coisa muda completamente, em termos de aceitação dos espíritas. E pelo exemplo dele, de vida, de humildade, de simplicidade, sem arrogância, sem ofender ninguém. Então ele alcançou uma condição de aceitação geral. Quem quiser achar defeito nele, vai achar. Mas a gente tem que ver os méritos. Eu não achei, que eu não procurei. Nem me interessa procurar defeito de ninguém. Mas ele trouxe para nós uma coisa muito importante. A partir daí, ser espírita virou moda. Todo mundo queria ser espírita. Não porque eu sou espírita. A reencarnação era um negócio absurdo. A pluralidade dos mundos habitados era absurdo. O tempo foi passando. Eu vi astrônomos dizerem que não existia vida em outro planeta. Eu vi isso. Depois eu vi o mesmo astrônomo dizendo que tanto tem que estão procurando. Né? Estão procurando. Como diz o ditado, quem procura acha. Vão acabar achando. Então, nos dias atuais, a reencarnação aparece até nos filmes americanos. E eu me lembro de uma companheira nossa, casada com um companheiro que já desencarnou, o Lúcio e a Helena. Ele espírita, ela católica. E ele fez uma concessão a ela, já adulto, né? Só casou depois que a mãe morreu, não sei porquê. E ela era divorciada, então ele casou numa igreja brasileira com ela. Tempos depois, o marido dela desencarnou. Como ela diz, morreu, né? E aí ela falou para o Lúcio, agora a gente pode casar na igreja católica, porque o fulano morreu. Ah, não, já casei uma vez, não caso de novo não, virou o maior caso. E ela foi chorar as mágoas com o padre, lá da Tijuca, da Praça Santos Penha. Mas padre, mas por que ele não quer casar na igreja, Helena? Aí ela falou, ela me contando isso, né? Aí eu falei para ele assim, é porque ele é maçom e é espírita. Aí o padre virou para ela, Helena, vamos deixar esse casamento para outra encarnação?
mas é o padre, né? Vamos deixar esse caminho para outra encarnação. Então, é interessante a gente ver como é uma ideia que já faz parte do conhecimento geral. Bom, nos dias que nós vivemos, nós vimos alguns momentos difíceis. Primeiro, eu vivi uma época em que surgiu a parapsicologia. Ninguém fala mais nisso, né? Morreu. Vida curta. Na época que surgiu, teve muita gente que ficou, do movimento espírita, ficou enfeitiçada, e aí começou a onda de que Allan Kardec estava ultrapassado. Isso foi demais. Foi tanto assim que os jovens se dividiam. Está ultrapassado, não está ultrapassado? E no encontro de jovens lá no Rio, que a gente fazia parte da coordenação, nós colocamos para eles dizerem o que eles achavam. Sim ou não? Acha que Kardec está ultrapassado? Sim, não. Fizemos a estatística, um monte de gente dizia que sim, um monte de gente dizia que não. Aí nós colocamos para eles as obras de Kardec e perguntando para eles anotarem lá quais que eles tinham lido, quais que eles estudaram, e colocamos aquilo. Depois nós pegamos a estatística e colocamos para eles, não falamos nada, para eles refletirem, né? Aí eles falaram assim, o que vocês têm a dizer com esse resultado? Os dois lados disseram, a gente não conhece Kardec, a gente tem que estudar, tem que conhecer, nem ler, não li. Quem era contra não conhecia, quem era a favor também não conhecia. Ou seja, ninguém pensava, ouvia a coisa cantar, o galo cantar, não sabia onde saía, querendo ser moderninho ou querendo ser conservador, mas não tinha conhecimento das coisas. Então, esse foi um momento. Então, a gente viu que o trabalho espírita ele sofreu ataques frontais. Mas hoje, a gente enfrenta um ataque diferente, que é a infiltração. Está grande, a gente faz encontro de jovens, tem milhares de jovens. Vai lá para ver o que é aquilo. Às vezes, tem hora que parece um carnaval. Porque essas coisas, acha que sucesso é o número. Jesus já falou lá, ó. A nossa causa não é a do número, é a do bem e da verdade. Você quer chamar os jovens, é só você fazer algumas coisas que eles gostam que vem. A Igreja Católica fez isso na década de 60, no Rio, Ipanema. Abriu as portas para o pessoal das guitarras chegar lá e tocar. Encheu a igreja. Depois, poxa, então vai ficar só a guitarra aqui dentro? Quando começou a fazer alguma coisa, foi todo mundo embora. Então não é fazer concessões para agradar a pessoa que faz o trabalho chegar. A gente tem que fazer as coisas de substância, fazer pensar. E a gente começa a ver uma série de questões, que eu destaquei alguns pontos, deve ter mais, mas que eu observei. Primeiro, não nessa ordem, mas primeiro na minha lista, combater o sentimento de culpa. Não, porque a culpa é uma coisa horrível, é horrível. Como é que a gente resolve a questão da culpa? O Espiritismo explica. Reparando o erro. Não tem outro jeito, é reparar o erro. O Espiritismo não diz para a gente sentar no meio-fio e ficar reclamando que está culpado, está culpado, está culpado. Isso não resolve, não diz para fazer isso. Ele diz para você reparar o erro. Se errou, tem coisa que não dá para reparar agora. Mas o que puder reparar, repara. Paulo de Tarso fez miséria, mandou matar muita gente, matou Estevão, se arrependeu, e aí ficou chorando no meio-fio? Não. Mudou a vida dele, foi trabalhar pelo bem e resgatou tudo e saiu limpo da existência.
Maria de Magdala, uma prostituta, tanto ela quanto Paulo de Tarso eram espíritos trazidos por Jesus para dar prosseguimento à tarefa. Se desviou, se perdeu. Jesus, quando ela viu Jesus, quando ela soube de Jesus, poxa, o meu caminho não é esse, meu caminho é outro. Eu estava obsidiada, estava atacada por invigilância, tinha tarefa. Mas Jesus a libera dos obsessores, mas não é Jesus magicamente que a liberou, ela queria sair. Se ela não quisesse, Jesus não faria isso, porque não seria educativo, e ela cairia de novo. E a partir daí ela se renova, é a maior transformação que existe. Então, essa ideia de culpa. Vocês anotem aí um livro, é o Exilado, do Hermínio Miranda. Procurem lá o capítulo O Poste das Culpas, que é uma doutrinação que o Hermínio Miranda faz com um espírito que trabalha nesse sentido, influenciando o movimento espírita. Então, o que o espírito diz? Em síntese, é muito grande lá, é muito bom ver, muito inteligente, muito inteligente. Ele não diz que está contra o espiritismo. Ele diz que nós temos métodos errados, que nós colocamos muita culpa nos outros. Ninguém coloca a culpa em ninguém. Somos nós que colocamos as culpas e nós mesmos fazendo as coisas erradas. Nós colocamos muita culpa nos outros. E a gente tem que tirar esse lixo da mente. Tirar isso, que isso não presta, para nós sermos felizes. Perfeito. Mas você não tira o lixo da alma botando embaixo do tapete. O lixo está lá. Então, no diálogo, é muito importante a gente conhecer. E ele diz o seguinte, que no mundo espiritual, eles têm uma academia. Olha só, nós temos uma academia para preparar pessoas para entrar no movimento espírita. Muitos jovens também. E eles vão falar no movimento espírita, ele diz. E uns já estão falando. E quando a gente abre o olho assim, vê alguns livros, você identifica. Está ali. Você chega, olha só. Jesus é o modelo e guia. Ele diz para Paulo de Tarso, quanto que ele tem que sofrer por amor do nome dele? Quer dizer que Jesus vai castigar Paulo? Não. Para você mudar, você vai ter que sofrer muito, porque mudar no mundo que é governado pelos espíritos imperfeitos, você vai enfrentar muita luta. É inevitável. Aí você quer alcançar o reino dos céus sem lágrimas, sem dificuldades, né? Um roteiro assim bem simples, que você vai ser o Filho de Deus e vai viver o reino dos céus aqui e agora. Fácil, fácil. Ou seja, para essas pessoas, Jesus não é o guia, ele é o guia. Eu sei como você chegar ao reino dos céus sem sofrer. Me engana que eu gosto, né? Ninguém gosta de sofrer, mas eu não quero também ser enganado. Então, esses espíritos, ele até convida o Hermínio, vem para lá, vem, você vai ser bem aceito lá, nós não temos preconceito nenhum. Uma palavra mágica também, né? Não só inferiores, porque nós não nos julgamos inferiores, mas aqueles espíritos que já estão no trabalho espírita e que desdobram-se do corpo, que também não estão muito satisfeitos com
com a renovação íntima, com as lutas que tem que fazer, desdobram e entram em sintonia e vão e aprendem lá e voltam e começam a falar. A gente vê isso no movimento. Então, essa questão da culpa. Outro, você vê que não pega coisas que as pessoas gostam de ouvir. Tá? As pessoas gostam de ouvir. Outra coisa é o amor a si mesmo. Não, porque Jesus disse, a gente viu aí no amar ao próximo, assim, amar aos outros como nós nos amamos. Então, primeiro eu tenho que me amar. Verdade. Mas há uma distorção aí. Então, eu vou me amar como? Como é que eu entendo que eu tenho que me amar primeiro? Tenho que cuidar de mim, tenho que me divertir, eu tenho que descansar. Sacrifício não combina com amar a si mesmo. Renunciar não combina. Eu tenho que lutar pelos meus direitos, porque se eu não lutar pelos meus direitos, eu não me amo. A gente nunca viu passeata para defender, eu quero cumprir os meus deveres. Não tem. Todo mundo se ama a si mesmo. Não é verdade? Então, eu me amo a mim mesmo fazendo isso. Não levo desaforo para casa, né? Uma série de coisas. Mas amar a si mesmo, isso não é amar a si mesmo. O pessoal dá um nome de amor para isso que não é amor. Isso é cultivar e incentivar o egoísmo da pessoa. O melhor pedaço é para mim, porque eu me amo mais, né? Então, amar a si mesmo, a pessoa ama a si mesmo quando ela faz a vontade de Deus. Ou seja, eu sou capaz de abrir mão do que eu tenho para alimentar o outro. Eu sou capaz de deixar de ver um jogo de futebol para visitar um parente doente. Sou capaz de abrir mão de um videogame para fazer alguma coisa pelo próximo. Sou capaz de sair do meu comodismo e visitar um hospital. A gente lembra de um companheiro nosso, dirigente de mocidade, que visitava o leprosário, parente de Eurípides Barçanufo. Está lá num trabalho maravilhoso. Um dia de domingo, de manhã, aquele sol, aquele céu azul, Rio de Janeiro. Aí ele refletiu. Vê que o camarada reflete, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar numa praia. Nunca mais voltou, nunca mais. Deve ter entrado para a academia, né? Está se sentindo culpado porque não se amava a si mesmo. Então, amar a si mesmo. Ser feliz agora, que a gente falou ontem, né? O que eu quero é ser feliz, né? E aí a pessoa abre mão de uma porção de coisa de doação, porque ela não consegue ser feliz se doando. Quando a gente vê a nossa, lá do Renúncia, Alcione, ela tinha muita coisa que ela queria fazer. Ela amava o homem lá, o Carlos. Mas ela fala assim, o que Deus quer que eu faça? Agora eu não posso. Tenho que resolver as questões. Quando ela se libera de tudo, vai atrás dele, ele está casado. Pela mídia televisiva, diria o quê? Ah, minha filha, luta pelo seu amor. Vai lá e destrói aquele lar e pega o homem que você ama. E ela amava mesmo. E ele resolve largar a mulher, os filhos. Ela fala assim, não, mas não vou compartilhar disso. Ela sai, volta. Depois ele acaba largando mesmo e vai para a igreja, vai ser padre. E já tinha começado como candidato a padre. Então, ele estava querendo buscar a felicidade dele, naquele momento. Ela estava construindo a felicidade, ela nem precisava estar aqui na Terra, através da renúncia das coisas.
Então a pessoa acha que a pessoa renunciar é não se amar a si mesmo. Só as almas nobres conseguem entender isso. Distrações. Você entra no movimento espírita e começa a criar distrações. Faz isso, abraça aqui, abraça lá, faz não sei o que, faz não sei o que lá, e por aí vai. Aí tem outras coisas mais delicadas. A pessoa não combate Kardec, mas diz, se não está escrito lá, não é espiritismo. É uma coisa parecida com aquele camarada, eu esqueço o nome dele, aquele muçulmano. Nossa, se a Biblioteca de Alexandria tem coisas contra o Alcorão, não serve para nada. Se tudo que está aí está de acordo com o Alcorão, também não serve. Destrói a Biblioteca de Alexandria. Então, a gente tem que ter bom senso nas coisas. Às vezes, uma coisa que é bem intencionada, que tem uma vontade boa, uma intenção boa, não quero tirar a intenção da pessoa, mas ela pode levar a consequências muito difíceis. O que a gente tem que ver é o seguinte: o que está fora está em contradição com os princípios que estão lá dentro, aí realmente começa a haver uma ideia. Não, você não precisa fazer reforma íntima. Aí isso a gente não pode aceitar. Agora, existem coisas que estão coerentes com o que está lá dentro, vamos aceitar. Adaptação à ciência. Essa ciência eu coloco também... Não, Kardec diz que nós temos que... se a ciência diz uma coisa, e o Espiritismo diz outra, a gente abandona o que o Espiritismo diz e segue a ciência. Então, existem situações de ordem moral, né, que as pessoas às vezes dizem que é a ciência que chegou à conclusão. Por exemplo, a ciência pode mudar o conceito de fecundação, como já tentaram algumas vezes. Então, nessas condições, então você pode fazer o aborto. Então, tira aquela ideia de Kardec, porque a ciência disse isso. Mas que ciência é essa? Que ciência está dizendo isso? Que verdade é essa? Então, a ciência não é uma coisa absoluta. A gente tem que analisar o que diz. Quando fala... outros pontos, eu não vou entrar aqui no mérito, porque tem muita coisa que vai mexer muito. Mas a gente tem que analisar, tem que refletir. Então, os adversários, eles não são ignorantes, são muito inteligentes. E geralmente trabalham para provocar a fragmentação do nosso movimento. O Espiritismo é inabalável. Por quê? O Espiritismo não é uma instituição. O Espiritismo é um conjunto de ideias, de verdades, que não são nossas, não são de nossa propriedade. É a vontade do Cristo, representa a vontade de Deus. E isso não vai acabar, isso vai se manter. Agora, o movimento, nós, que vamos fazer a divulgação, antigamente eu achava que tinha movimento espírita e doutrina espírita, eram coisas diferentes. E um companheiro do Rio até me falou, não, o movimento espírita, ele reflete o espiritismo. Ué, mas é aquelas situações, não, aquilo é movimento de espíritas. Né? Se a gente vai fazer um churrasco, só espírita que pode entrar. É movimento de espírita, não é movimento espírita. Se a gente começa a brigar, isso não é movimento espírita, é movimento de espírita, porque o espiritismo está bem. Agora, os espíritas, eles podem não ser verdadeiros espíritas. Né? Então, eles atacam nesse modo e botam um contra o outro. Bota facção aqui, o outro lá, o outro pensa desse jeito, o outro pensa do outro jeito, e a gente fica... E isso afeta a nossa unidade, a nossa união, que é fundamental. Então, Jesus diz que nós não podemos
é transformar a Terra sem estarmos unidos, sem estarmos nos amando. Por isso que ele diz, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, nós não podemos fragmentar o nosso corpo de trabalhadores com sentimentos tão adversos, de tanta cisão. Então, o futuro do Espiritismo, no meu modo de ver, está garantido. O futuro do nosso trabalho vai depender da nossa maturidade. O Leon Denis coloca no prefácio do No Invisível que o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Na verdade, quando ele fala o Espiritismo, ele está falando do movimento espírita. Tá bom? Então é isso aí.